O pênfigo vulgar, ou fogo selvagem, também como conhecido, é uma doença que é autoimune e rara, em que o sistema imunológico produz anticorpos que atacam e destroem as células da pele e das mucosas como boca, nariz, garganta, órgãos genitais, esôfago, rosto e couro cabeludo, mas que depois se espalham por todo o corpo, formando bolhas ou feridas que causam sensação de ardor, queimação e dor. Quando essas bolhas se rompem, surgem no local feridas em carne viva que podem ocupar grandes áreas e servem de porta de entrada para infecções. Bom, vamos ver agora como a doença deixa a marca no nosso corpo. Na primeira imagem, são bolhas claras e macias, que geralmente vão surgir logo no início da doença, sendo o primeiro estágio. Na sequência, nós temos as bolhas que, essas mesmas bolhas claras e macias, elas vão se romper e vão se transformar em úlceras, que é o segundo estágio da doença. E o terceiro, que é o mais avançado, são quando essas úlceras elas vão fazer a nossa pele descamar e vai deixar as áreas mais dolorosas e abertas. O sistema imunológico do corpo ele fabrica células especiais que protegem o corpo contra vírus e bactérias. Algumas dessas células elas respondem aos invasores produzindo proteínas, que são chamadas de anticorpos. Os anticorpos eles se fixam nos invasores e atraem outras células para destruí-los. Já em uma doença autoimune, o sistema do próprio corpo ele ataca por engano os tecidos. No caso dessa doença, ele acaba atacando a pele. Os anticorpos eles são produzidos pelo sistema imunológico. Eles atraem as proteínas específicas que se unem com as células da camada superior da pele. E quando essa união é interrompida, as células se separam das camadas inferiores e elas acabam formando bolhas, como a gente viu no slide anterior. Bom, dando sequência, então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os sintomas da doença. Bom, a manifestação inicial, geralmente, ela vai ocorrer nas mucosas oral, tá bom? Mas elas também podem surgir na pele, nas mucosas como nariz e olhos e também os órgãos genitais, tá bom? Essas bolhas, elas são extremamente dolorosas e elas podem até formar uma crosta, né? Mas elas não vão coçar. Então, assim, geralmente, o pênfigo vulgar, ele é muito associado, né? Ele é parecido com a afta e também pode ser confundido com a catapora. Mas a catapora geralmente coça, né? E o pênfigo vulgar não. Então aí tá uma diferença pra gente conseguir identificar, né? E quando aparece na boca ou na garganta também, normalmente vai dificultar a ingestão de alimentos. E aí também pode causar desnutrição na pessoa. A principal complicação do pênfigo vulgar é causada por uma infecção nas bolhas e nas feridas que pode se espalhar pela corrente sanguínea, causando uma infecção generalizada, desidratação, desnutrição e efeitos colaterais no tratamento como inchaço, diabetes, osteoporose e catarata. Sobre o diagnóstico do pênfigo vulgar é feito por um clínico geral ou dermatologista, através da avaliação das bolhas ou feridas, buscando um sinal que se caracteriza por a pele se soltar facilmente quando a superfície da bolha ou da ferida é limpa com um cotonete ou com o dedo. Além disso, o médico pode solicitar também a realização de um exame de sangue e biópsia da bolha ou ferida, que é feita através da retirada de pequenos pedaços do tecido da pele ou da mucosa, para assim procurar anticorpos anormais para a verificação do exame. Essa doença não é contagiosa, pois não é causada por nenhum vírus ou bactéria. No entanto, as feridas ou as bolhas podem ficar infectadas e, neste caso, é possível transmitir para outra pessoa que entrar em contato direto com as feridas, levando ao surgimento de uma irritação na pele. O que consiste o tratamento da doença pênfigo vulgar? A intenção do tratamento com os medicamentos é fazer com que exista a redução do aparecimento de bolhas e de feridas na região bucal e, consequentemente, diminuindo a possibilidade desses pacientes terem essa doença de uma forma mais grave, né? Tendo uma desnutrição ou uma infecção generalizada. Para esse tratamento, é utilizado 3 principais tipos de medicamento: os corticoides, imunossupressores e anticorpos monoclonais.
Os corticoides, eles são indicados para os estágios mais leves e iniciais dessa doença. Então, eles reduzem a inflamação e diminuem a ação do sistema imunológico nessa doença. Já os imunossupressores, eles são indicados caso os corticoides não façam efeitos. Então, provavelmente, nesse estágio, num caso moderado ou grave, entra-se a utilização dos imunossupressores e eles também tendem a evitar que o sistema imunológico ataque as células da pele ou da mucosa, tá? Diminuindo daí o impacto dessa doença no paciente. Já os anticorpos monoclonais, eles podem ser indicados tanto no estágio inicial quanto no estágio mais grave da doença. Então, eles vêm para somar o tratamento com os outros 2 medicamentos. Então, eles ajudam controlando a imunidade e diminuindo os efeitos do sistema imunológico no organismo. Além disso, alguns outros medicamentos podem ser indicados na utilização do paciente para que seja reduzida a dor. Então, antibióticos, antivirais, antifúngicos podem ser recomendados para que tenham uma ação de ajuda ao paciente com a dor por conta dessa doença. Caso a doença pênfigo vulgar tenha sido iniciada a partir da utilização de algum outro medicamento, esse medicamento, que causou essa doença deve ser suspenso e o tratamento que esse medicamento foi usado deve ser revisto com a orientação médica, tá? Agora, considerando que o paciente entrou numa situação mais grave, num processo de desnutrição, de infecção generalizada, esse paciente ele tem que fazer o acompanhamento médico, então ele provavelmente vai conseguir fazer esse tratamento, a reposição de nutrientes, com base no soro. Então ele vai ter que ser feita uma internação e o acompanhamento médico num hospital junto ao profissional da saúde, tá bom? Quais são os principais cuidados que a gente precisa ter com a doença nesse estágio de tratamento? Então, é muito importante você fazer o cuidado das feridas, conforme a orientação do médico ou do enfermeiro que te auxiliou no atendimento. Usar bastante sabão neutro para que não resseque essas feridas, para que não abra novamente. Evitar a exposição ao sol. Então, evitando a exposição ao sol, você também ajuda o teu organismo a combater essas feridas e cicatrizar essas feridas cada vez mais rápido. Evitar alimentos apimentados ou ácidos, porque eles têm a predisposição de causar dor, principalmente nesses feridas que estão abertas. E evitar as atividades físicas que podem fazer com que rompa essas bolhas ou essas feridas, causando mais dor na pessoa que foi constatada essa doença, tá? Eu me chamo Camila e hoje eu vim falar sobre alguns cuidados importantes que devemos ter durante o tratamento e a recuperação da doença autoimune pênfigo vulgar. O primeiro passo é cuidar das cicatrizes e fazer o tratamento conforme a orientação médica e de enfermeiros, assim como lhe for passado. O segundo passo é fazer o uso devido de sabonete neutro para lavar a pele de forma suave, assim evitando novas bactérias. Também, evitar exposição ao sol, pois a radiação ultravioleta pode causar aparecimento de novas bolhas na pele. Seguindo assim, evitando também alimentos apimentados e ácidos que podem irritar as bolhas na boca, causando assim uma dificuldade no tratamento. E também evitar atividades físicas que podem machucar a pele, como esportes que exigem contato. No caso do pênfigo vulgar ocasionar bolhas na boca, causando assim a dificuldade da higiene bucal, como a escovação e passar o fio dental, o paciente deve procurar um dentista para que seja orientado de como fazer a higienização nesse caso, pois pode precisar de um tratamento especial. Meu nome é Giovana e eu vou estar realizando a apresentação sobre prognósticos. Sem tratamento, o pênfigo vulgar ele é frequentemente fatal, em geral no prazo de 5 anos. Contudo, quando as pessoas são tratadas com corticosteroides administrados por via oral ou intravenosa, apenas 5 a 15% delas morrem. Em 5 anos, o risco de morte e complicações graves tende a ser maior se as pessoas tiverem pênfigo vulgar dimensionado, exigindo altas doses de
corticosteroides ou outros medicamentos que enfraquecem o sistema imunológico para controlar o distúrbio, ou se tiverem outros distúrbios sérios também. Boa noite, meu nome é Gabriel e eu vou relatar um caso clínico sobre pênfigo vulgar que acabou acontecendo numa paciente de 29 anos do gênero feminino. Ela chegou na clínica relatando ter muita dor, bolhas na boca, que acabou também se espalhando pelo corpo. E nela acabou sendo decidido fazer um exame extrabucal e intrabucal. E no exame extrabucal acabou revelando presenças de lesões eritematosas descamativas na região geniana, mentoniana e labial. E no exame intrabucal observou também a presença de lesões do ralo eritematoso na região dorsolingual. A saúde bucal da paciente estava muito comprometida por também ter presença de cálculo dental e raízes residuais dos elementos 17, 16, 28 e lesões cariosas nos elementos 18, 32, 31, 43 e no 44 também. E pelas bolhas ter se espalhado pelo corpo, a gente acabou também solicitando atendimento de outros profissionais também. E também os outros profissionais acabou observando que ela tinha depressão, úlcera gástrica, diabetes, osteoporose e diversos outros tipos de problema também. E por conta disso acabou também decidindo ela ser internada. Aí ela ficou em observação e tomando as medicações diárias para depressão, diabetes, osteoporose e para úlcera gástrica também.